Apesar é o nome da peça que foi colocada e é o nome da breve reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos. Apesar. Qual deve ser a postura da igreja diante de circunstâncias de perseguição? Será que ela consegue se manter de pé, apesar das lutas e dificuldades? Antes de dar a resposta do que exatamente a igreja deve fazer diante de circunstâncias assim, eu gostaria de relembrá-los algumas questões chaves sobre a perseguição. A primeira delas é que ela é antiga. A perseguição começou lá atrás com Adão e Eva. Na verdade, o mais astuto entre os animais, a serpente, se aproxima de Adão e Eva e nós sabemos o resultado em que nós tivemos. A perseguição está lá atrás, ela não é algo novo. A segunda coisa é que a perseguição também ela é real, e talvez essa seja algumas das colocações ou pensamentos de alguns irmãos. No Monte das Oliveiras, Jesus assentado começa a ensinar aos discípulos, em particular, e diz assim, os discípulos dizem quando sucederá essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus começa a responder quais seriam as circunstâncias que envolveriam o retorno dele. Entre eles, ele diz, ninguém vos engane, o engano, porque viram muitos em meu nome, eu sou Cristo, e eles obterão sucesso e enganarão a muitos. Certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Enganação, guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. E a sensação que eu tenho é que até aí a igreja consegue visualizar os sinais da vinda de Jesus Cristo. Ele diz, porém, isto é o princípio das dores, mas ele continua falando sobre os sinais da sua vinda, dizendo, sereis atribulados. Isso é um sinal da vinda de Jesus Cristo, ele mesmo disse isso. Vos matarão, ele mesmo disse isso. Sereis odiados de todas as nações. É muito ódio para a gente aguentar. Já vai dando indícios de que o ódio não é em algum lugar em particular, porque ele disse, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver nem comigo, nem com você, tem a ver com o nome de Jesus Cristo. Em qualquer lugar onde as pessoas se parecerem com Jesus Cristo, odiarão por causa do meu nome. O que está em jogo não é o nosso nome, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus. Nesse tempo, diz o próprio Jesus Cristo, muitos haverão de se escandalizar, trair e odiar. Entre os sinais da vinda de Jesus Cristo, todos nós, a igreja concorda que existe guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fomes e terremotos. Mas parece que por alguma razão a igreja gosta de colocar num pano mais discreto, subliminar, quem sabe não visível, de que também os sinais da vinda de Jesus Cristo se manifestariam através da tribulação, através da morte, através do ódio, do escândalo e da traição. Todos eles, por causa do nome de Jesus Cristo, são sinais do seu retorno. Na verdade, diz a Bíblia que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo seriam perseguidos. A perseguição ela é antiga, mas ela também é real. Mas a perseguição ela é física, não precisa gastar muito tempo, já que o próprio Jesus Cristo, antes de dizer da perseguição física, ele fala, bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia ou mentira contra vocês. E o próprio Pedro, diante da perseguição da igreja, fala qual deveria ser a postura da igreja diante das mentiras que se levantasse contra aqueles que andariam com Jesus Cristo. Insultos, perseguição e calúnia faz parte dos sinais da vinda
de Jesus Cristo. Dizer que ela é física, Abel foi morto, Daniel jogado na cova dos leões, Isaías foi cerrado pelo meio, Jesus foi morto, e a lista é grande. Nós não precisamos de grandes esforços para demonstrar que a perseguição também é física. Mas eu queria chamar a sua atenção para lembrarmos que a perseguição ela é também não física. Satanás não encostou um dedo em Eva, nem encostou um dedo em seu marido Adão. E o resultado da relação de Satanás, tanto com Adão quanto com Eva, nós escolhemos até hoje. Satanás não encostou a mão em Noé, e o mundo foi quase completamente destruído naquele momento. Satanás não encostou a mão em José do Egito, mas nós sabemos que tudo começou com ciúmes da família em relação a José, e obviamente tem aspectos escatológicos sobre a vida de José do Egito. Satanás não encostou a mão em Pedro, mas ele queria encostar, e ele queria a tal ponto que o próprio Jesus Cristo disse que Satanás queria peneirá-lo, acabar com a tua raça. Não fez porque eu me coloquei entre você e Satanás. Satanás não encostou a mão em Judas, mas todos nós conhecemos o texto de que ele encheu o coração de Judas, ele foi e se matou, depois de ter vendido Jesus Cristo por algumas moedas. Satanás não encostou inicialmente em Jesus Cristo no deserto, mas depois Jesus Cristo foi morto, como todos nós sabemos, cumprindo aquilo que a mão de Deus havia pré-ordenado anteriormente. Então nós vemos claramente a perseguição não física realizada em Eva, em Noé, José do Egito, Pedro, Judas, Jesus, e a lista é grande. E diz o próprio Pedro em relação à vida da igreja: a vós outros que também outroras éreis estranhos e inimigos no entendimento. Desde o início, nós, como povo de rebelde de Deus, somos, e aqueles que foram alcançados por Deus ainda têm resquícios dessa inimizade mental, a ponto da Bíblia chegar a dizer que nós precisamos levar cativo todo o pensamento a Jesus Cristo, seguindo através de armas que são espirituais e não carnais. Então a perseguição ela é sim antiga, ela é real, ela é física, mas ela é também não física. Ela é organizada. Ventos de doutrina, por exemplo, diz o próprio Jesus Cristo, ele derrama, quando ele chegou aos céus, sobre a sua igreja, dons para que a igreja fosse aperfeiçoada e não mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E a palavra astúcia significa literalmente de onde vem no português a palavra método. Aqueles que querem, pelo vento de doutrina, empurrar a igreja de um lado para o outro para nos afastar de Deus, eles têm uma astúcia, um método. Eles são absolutamente organizados. Mas também, não só através dos ventos de doutrina, mas a palavra também diz que o próprio Espírito Santo afirma de maneira absolutamente expressa que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, abandonariam a Deus por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tudo aquilo que Deus fez de maneira correta, os demônios tentam ensinar de maneira contrária. Deus fez o alimento para ser consumido, os demônios dizem que os alimentos não devem ser consumidos. Deus é quem fez o casamento e eles dizem que as pessoas não devem se casar. É impressionante a organização, o método e o ensino que até mesmo aqueles seres não humanos, seres pessoais, caídos, se esforçam para fazer com que a igreja siga exatamente também os seus próprios ensinos. Mas a perseguição ela é explícita, mas ela também é velada, e por isso que se torna perigosa. Velada porque diz a Bíblia que tem gente que se encontra no meio da igreja e entra de maneira sorrateira nas casas, de maneira dissimulada, tendo capa de piedade, de maneira escondida,
Entram nos lares para perverter casas inteiras, perverter famílias, marido, mulher, esposa, filhos, toda a casa. A intenção é que através dessa sorrateirice as pessoas consigam ludibriar pelos métodos, fazendo com que as pessoas mais desavisadas sigam ensinos de apóstatas e ensinos de demônios. Diz o texto que certos indivíduos se introduzem com dissimulação, são pessoas dissimuladas. Não é gente que bate no peito e mostra de cara a que veio. É gente que tenta se colocar no meio da igreja de maneira escondida. Vai fazer aquilo que quer, mas a perseguição é impressionante, como as pessoas não têm satisfação de fazer o que quer lá fora. Eles querem os discípulos de Jesus Cristo. Ela é abrangente, tanto aqui como em qualquer lugar, mas ela tem um objetivo, ela não é aleatória. Paulo, se despedindo da igreja de Efésios, dos seus presbíteros, diz assim: eu sei que depois da minha partida, e não antes, eu fico impressionado como é que essas pessoas não apareceram na hora em que Paulo estava lá. Esperaram Paulo sair, e ele diz que depois da minha partida penetrariam lobos vorazes. Jesus Cristo já havia falado sobre esta voracidade. Acautelai-vos dos falsos profetas, que por fora eles são como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles querem acabar com a raça da igreja. E diz o próprio Paulo que entre vós mesmos se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Na verdade, o objetivo é fazer discípulos. Deus quer discípulos. E Satanás também. E os anjos malignos também. E os ventos de doutrina também. Na verdade, a grande perseguição é porque existe uma grande luta espiritual de quem nós seremos discípulos. E eu pergunto a você é discípulo de quem? A Bíblia diz que a perseguição é antiga, é real, é física e não física, é explícita e velada, ela é organizada, abrangente e objetiva, para dizer pouca coisa a respeito dessa perseguição. Então, se este é o objetivo, como manter-se fiel a Deus apesar dessas circunstâncias? E eu proponho duas respostas. A primeira delas, ouvistes o que foi dito o próprio Jesus Cristo. Amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Será que essa é a resposta? Combater ódio com ódio? Ferro com ferro? Fogo com fogo? Ele disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. E no final da argumentação, ele diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Perfeição, andar como Jesus andou, imitar ao nosso próprio Deus, significa não devolver na mesma moeda, não pagar fogo com fogo, não pagar arma com arma. Significa que, a despeito da perseguição, nós devemos amar os inimigos. Tem coragem de amar alguém que fez mal a você, a sua casa, a seus filhos e a sua família? Significa que não pode haver, na cultura da igreja, espaço para o rancor dentro do coração. Como muito bem foi dito na liturgia, do mesmo jeito que nós fomos perdoados, precisamos aprender a exercer o perdão. Como é que nós vamos amar aos nossos inimigos com rancor, com ódio, com raiva, com coisas no coração que são incompatíveis com o exercício do amor? Como é que a gente vai orar pelos que vos perseguem, não orar para que Deus os mate, não orar para que Deus acabe com a raça deles, porque nós em algum momento éramos também inimigos de Deus. Nós éramos inimigos no entendimento. Se a igreja, antes da nossa conversão, tivesse orado para que Deus destruísse aqueles que são inimigos de Deus, nós hoje não estaríamos aqui, seríamos nós os destruídos. Como é que eu posso então
orar por aqueles que nos perseguem, se dentro da igreja, o próprio Tiago diz, o meio-irmão de Jesus Cristo, que nós não temos sucesso nas nossas orações, ou porque nós pedimos para nos esbanjar em nossos prazeres, ou porque nós não pedimos ou não colocamos diante de Deus. Nós temos orado como igreja, intercedido e colocado estes irmãos de essa perseguição abrangente, velada, explícita, antiga, física, não física, que é organizada, que tem um objetivo. Nós temos colocado estas pessoas que nos perseguem diante dos pés do Senhor. Eu quero fazer um convite, para não dizer um desafio diante da igreja, é repetido o que eu tenho colocado, não só eu, mas todo o conselho. A igreja aqui se reúne todo primeiro domingo do mês, às 18 horas, para nos ajoelharmos e orarmos diante de Deus. Uma igreja que vai vencer a perseguição é aquela igreja que se dobra para orar diante do Senhor. Então não adianta a gente querer fazer o trabalho de Deus se nós não somos os primeiros a quedarmos de joelhos diante do nosso Deus. Cadê a igreja? Cadê os jovens? Cadê as mulheres? Cadê aqueles que vêm evocar aqui para que a igreja faça a obra de Deus? Que eu não estou vendo as pessoas se ajoelharem juntos como irmãos para orarem diante de Deus. Não sou eu quem disse isso, o nosso Mestre Jesus Cristo. Amem quem são seus inimigos, orem pelo que vos persegue. E Tiago diz que nós não temos determinado sucesso nas orações porque nós não oramos. E eu estou vendo isso no meio da igreja. Aliás, muitos de nós somos conhecidos como sermos sorveterianos, porque entre as práticas que parece que não são comuns no nosso meio é uma vida de oração. Não só uma vida de oração pessoal, mas uma vida de oração pública em conjunto com os irmãos. Eu quero clamar e chamar a igreja presbiteriana do Cruzeiro. Não é na marra, não é no tapa, não é na obrigação. O nosso Mestre Jesus Cristo disse: Geraldo, ore por aquele que vos persegue. Geraldo, ame aquele que são seus inimigos. E eu preciso então clamar, eu sou obrigado a fazer isso, porque ele chamou a mim e a você para fazermos isso. Se há uma característica dos últimos dias, que seria fome, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, e seríamos odiados por causa do nome de Jesus Cristo, uma outra marca da vinda de Jesus Cristo é amor e oração. A igreja que quer se manter de pé tem que ser uma igreja que ama e que ora em conjunto. Primeiro domingo no mês, 18 horas. Eu estou de olho, irmão. Não é para esfregar na sua cara, é para ninguém esfregar na minha. Porque as pessoas gostam de esfregar na minha cara. Vem com capa de piedade, dizendo: pastor, vamos orar. Eu te pergunto, cadê você, irmão? Pastor, vamos fazer. Eu te pergunto, onde é que você está? Eu estou aqui, moro longe, 40 quilômetros, e chego aqui antes da hora. Mas você é pago, então paga de pagar meu salário, que eu venho do mesmo jeito. Sempre vim, e teve momentos em que eu não tinha dinheiro para vir na igreja, nem para comer aqui em Brasília, e nunca deixei de ir na igreja. E fiz isso, Deus sabe disso diante de Deus, porque o dia em que eu tiver que cobrar a igreja, eu espero cobrar a igreja não por causa do meu salário, mas porque nós somos piedosos, filhos de Deus, e como prática de nos mantermos de pé, nós precisamos amar e orar. Não tem nada a ver com salário, igreja. Vamos todo mundo orar primeiro domingo aqui. 18 horas e você também é nosso convidado. Como é que paga o ódio? Com amor. Como é que paga a perseguição? Com oração. Não adianta falar de igreja perseguida se a gente tem dificuldade de amar e orar. Não adianta falar de amor aos inimigos se nós temos rancores entre nós. Não adianta falar de quebrar estas muralhas se a gente não quebra nem um quebra-mola. E aí tem no meio da igreja gente que não olha na cara do outro. E aí tem no meio da igreja gente que tem dificuldade de se aproximar do outro. E aí tem no meio da igreja conflitos de casal que todos nós os temos, mas precisamos vencer. Se eu não consigo vencer um conflito com o meu cônjuge, eu quero destruir uma verdadeira muralha, isso é hipocrisia, não vai acontecer, irmãos. Quer amar lá fora? Ama aqui dentro primeiro. Quer orar lá fora? Ora aqui dentro primeiro. Quer fazer a obra de Deus lá fora? Faz a obra de Deus aqui primeiro. Venha primeiro na igreja. Tem algumas pessoas que eu tenho que dizer isso. Pastor, o senhor não prega direito, venha na igreja, irmão. Pastor, o senhor não faz isso, venha na igreja, irmão. Quem é que está falando que eu não faço isso? Quem nem vem na igreja, quem nem ama, quem nem ora,
quem nem intercede, quer falar o quê, irmão? Nós precisamos juntos respondermos como igreja, levantarmos a nossa bandeira como igreja. Nós somos uma igreja perseguida, uma igreja que ama e uma igreja que ora. Amamos e oramos sozinhos e amamos e oramos em grupo. É isso que a igreja presbiteriana do Cruzeiro é, e é isso que toda igreja presbiteriana e não presbiteriana deve ser. A segunda resposta. Essa é a primeira. Oração pela conversão de nossos inimigos. Oração pela fidelidade de nossos irmãos. E oração pela nossa própria fidelidade. Mas a segunda resposta se encontra no texto de Atos, que nós até colocaríamos. E diz assim: e agora, eis que, diz Paulo, ligado pelo Espírito de Deus. Paulo diz, ligado pelo Espírito de Deus, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Se tem uma coisa que ficou absolutamente explícita no ministério de Paulo, é que ele fez o que ele fez cheio do Espírito de Deus. É impossível fazer a obra de Deus dissociado e desconectado do Espírito de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Pergunta por quê? Eu já disse essa resposta, mas vou repetir. Porque no Antigo Testamento diz lá em Isaías que os nossos irmãos do passado foram ao deserto e entristeceram o Espírito Santo de Deus, e todos aqueles que entristeceram o Espírito Santo de Deus foram mortos. O Espírito Santo de Deus continua invicto. Não vai aparecer no fight celestial alguém que bata de frente, em pé de igualdade com o Espírito Santo de Deus. Todos que se levantam contra ele morrem e vão morrer. Ele é absolutamente invicto. Jesus disse isso. Cuidado, vocês estão falando de mim, mas aquele que fala contra o Espírito não tem perdão. Ele vem. O Espírito Santo de Deus, ele vem sob ordem de Deus. Ele vem. Então, Paulo vai enfrentar os seus inimigos, e a lista de sofrimento de Paulo é absurdamente grande, e eu concordo com você da absoluta impossibilidade que nós temos, humanamente falando, de amarmos os nossos inimigos e orarmos pelo que nos persegue. Eu oro, Deus acaba com a raça, mata cada um deles, que caia 10 mil à direita e 30 mil à minha esquerda, eu me mantenha de pé. Mata cada um deles, Senhor. E Deus fica olhando, dizendo, Geraldo, você não sabe de espírito que espírito eu venho. O próprio João propôs isso e diz, João, não é assim. A gente não consegue, irmão. A gente não consegue vencer o nosso cônjuge, a gente não consegue vencer os nossos filhos, a gente não consegue vencer a nós mesmos porque somos fracos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que responde de maneira positiva à perseguição como um dos elementos característicos da vinda de Jesus Cristo é uma igreja que busca insistentemente o enchimento do Espírito Santo. Então, já que os nossos irmãos no deserto foram mortos porque desobedeceram ao Espírito Santo de Deus e entristeceram, Jesus vai no deserto sozinho e diz aqui, Satanás pode vir porque aqui pode vir quente que eu estou fervendo. Por quê? Porque eu sou amigo do Espírito. E ele foi aos céus e diz, eu vou mandar o Espírito. E Jesus diz, não entristeça o Espírito. Encham-se do Espírito. Se vocês andarem com o Espírito Santo de Deus do jeito que eu andei, em vez de vocês caírem no deserto, vocês se mantêm de pé, ainda que seja no deserto. A igreja se mantém de pé ou cai, não é por um pastor cheio do Espírito Santo de Deus, porque Moisés era cheio do Espírito Santo de Deus, e teve gente que caiu, e Moisés mandou matar 3 mil. Deus diz, não estou satisfeito, eu vou ferir o povo inteiro. Quase 6 milhões de pessoas. Moisés não foi capaz de refrear a ira de Deus sobre quase 6 milhões de pessoas que entristeceram o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue, irmãos. Todos nós
precisamos nos colocar de joelhos dizendo: Senhor, Espírito Santo de Deus, entra no meu coração, enche a minha vida quando? Todos os dias. Hoje eu preciso e amanhã eu preciso de novo. E depois na terça de novo e na quarta de novo. E isso até morrer. Por quê? Porque se houver um dia, um momento, uma hora, um segundo em que eu e você tentarmos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus, nós reagiremos de maneira absolutamente contrária aos princípios de Deus. Como é que reage diante da perseguição? Amando os inimigos e orando pelo que nos persegue. Encham-se do Espírito Santo de Deus, porque Paulo foi Paulo por causa do Espírito. Nós seremos nós por causa do Espírito. Eu quero convidar a igreja a, de joelhos, clamar: Senhor, Espírito Santo, tem misericórdia de mim, porque eu só consigo fazer a sua obra na dependência do Senhor. Mas Paulo continua dizendo: senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida preciosa. Só alguém cheio do Espírito Santo fala isso. Contudo, que cumpra com alegria a minha carreira e meu ministério. Presta atenção, irmão. Deus tem para você uma carreira e um ministério. Deus tem proposto para você uma carreira e um ministério. Você tem, não fui eu que dei. Eu não tenho esse poder. Deus dos céus deu para você e tem para todos os seus discípulos uma carreira e um ministério. Mas essa carreira e esse ministério precisam ser cumpridos como Paulo. Parece que é incompatível olhar Paulo dizer que ele veio cumprir a carreira e o ministério dele com alegria. Tome-lhe chibata, com alegria. Ele foi lá e afundou no barco, com alegria. Ele foi preso, com alegria. Jogaram pedra em Paulo, com alegria. Deram chibata e prenderam Paulo, com alegria. Tudo que fizeram que poderiam ter como resultado uma pessoa carrancuda, uma pessoa com raiva, uma pessoa com ira, uma pessoa amarga. Nós não encontramos isso em Paulo. Cheio do Espírito Santo de Deus, ele fez o ministério até morrer com alegria. Não é verdade que nós vamos fazer o nosso ministério e sermos como símbolo de fidelidade a Deus uma cara fechada, um coração carrancudo. Quanto mais azedo, mais próximo de Deus. Quanto mais azedo, mais fiéis a Deus somos. Isso não é verdade. Por que é que nós, quem sabe, não conseguimos responder com alegria diante da perseguição? Resposta: o fruto do Espírito, amor, paz. Só dá para dar risada tomando chibata pelo Espírito Santo de Deus. Humanamente a gente não faz. Só dá para não pagar na mesma moeda cheio do Espírito Santo de Deus. Humanamente não faz. Só dá para não ser um coração amargurado se depois da traição de quem você não esperava, como diz Davi, comiu da minha casa, sentava na minha mesa, comiu do meu pão, era meu amigo, me traiu. Como é que eu vou fazer? Com alegria, cumprir cabalmente o meu ministério. Deus quer uma igreja presbiteriana cheia. Tá, Deus quer uma igreja que não seja presbiteriana cheia. Eu sei disso, mas eu estou falando para os meus, então eu vou falar para a presbiteriana. Ah, pastor, mas o fulano ali não olhou na minha cara. Retribua com alegria, irmão. Ah, mas o fulano retribua com alegria. Ah, mas ele está falando mal de mim. Retribua com alegria. Ah, mas não tem a mais, irmão. Mas como é que a gente vai fazer isso? É hipocrisia? Não, não é hipocrisia da chibata que recebemos. Mas também não é hipocrisia do Espírito de Deus me enchendo, me fazendo reagir de maneira que eu jamais faria. Paulo reagiu de maneira que talvez nenhum de nós faríamos, com a traição, os açoites. E ele diz assim: eles vão aprender o quanto importa serem fiéis a Deus. E Deus diz: ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Meu nome. Tem uma ilustraçãozinha, estou quase terminando, que diz assim: Pedro, me carregue pedras. E ele não fala por quê. Ele vai lá e põe meia dúzia de pedras no bolso e anda com Jesus Cristo. Andando pelo caminho. E andando pelo caminho. Chegou no final do dia, parou no abismo e disse: Pedro, me dá as pedras. E ele deu e transformou as pedras em pão. Rapaz, Pedro ficou indignado. Por que eu carreguei 3 pedras, velho? Não, se eu soubesse disso, né? Aí ele come as pedras, janta. No dia seguinte ele diz assim: Pedro, carregue-me pedras. Ah, meu amigo. Ele pegou a maior que ele conseguia e arrastou aquela pedra o dia inteiro. Só esperando o dia da janta. No final da janta, Jesus Cristo diz assim, aliás, no começo da janta, no final do dia, né? Pedro, me dá as pedras. Ele falou: está aqui, Senhor. Ele joga no abismo. E Pedro fica indignado. Por que o Senhor fez isso? E Jesus disse assim: você carregou as pedras para você?
for para mim. Quem carrega o ministério por Jesus Cristo, toma chibata e responde com alegria. O ministério não é meu. Quem anda na igreja, trabalhando no ministério com alegria, é traído por amizades e responde com alegria, porque o ministério não é nosso, o trabalho não é nosso, a igreja não é nossa, a família não é nossa. Nós não somos nossos. A língua não é nossa, a mente não é nossa, os braços não são nossos, as mãos não são nossas, os pés não são nossos. Por isso que o mundo diz, vá para lá. E Deus diz, faz o que eu estou mandando e vai por aqui. Mas é incompatível. Sem o Espírito Santo de Deus mas com o Espírito Santo de Deus a gente responde com alegria. Como é que essa igreja aqui vai responder diante da perseguição? Vai responder com amor e oração, vai responder com enchimento do Espírito Santo de Deus e naturalmente com alegria. E eu termino, não podia dizer mas em nada tenho a vida preciosa, é estranho, mas só alguém com espírito diz isso, desde que cumpra com alegria, eu não quero ninguém carrancudo, não é porque eu estou negando a pancada que você está recebendo, é que eu não estou negando a bênção do céu que está sendo derramada sobre você. Não é porque a gente vai negar traição, e nem vai negar dor. Paulo Romero, antigo Caio Fábio e pessoas lá atrás escreveram livros super crentes, está doendo, e tantos outros. Dói, a chibata dói, nós vamos chorar, traição dói, nós não gostamos, nós gostamos de amor, a inimizade dói, rejeição dói, ciúmes dói, as obras da carne dói, vão doer, irmãos. Mas o Espírito de Deus vai sarar, o Espírito de Deus vai encher, o Espírito de Deus vai renovar a motivação. O Espírito de Deus vai fazer a gente fazer aquilo que é próprio dele, não é nosso. Então não é para negar isso aqui, mas também não é para negar isso aqui. Cheios do Espírito Santo, alegres seremos, e diz o texto, a minha carreira e o meu ministério, até morrer. Essa igreja deve ser uma igreja cheia do Espírito Santo, alegre até morrer, irmãos. Que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E esse é o ponto. Do mesmo jeito que os falsos profetas são organizados, do mesmo jeito com os ventos de doutrinas, com os métodos, do mesmo jeito que Satanás é também organizado com o ensino de demônios, do mesmo jeito que Satanás tem um plano para a sua vida, Deus também tem. E todos nós somos chamados por Deus para pregarmos o Evangelho da graça. É isso que a igreja faz. Prega o Evangelho da graça. Que Evangelho da graça é esse? O Evangelho de alguém que diz que Deus virá, e diz a Bíblia que Deus está assentado numa nuvem, com uma coroa na mão e uma foice afiada na outra. E diz o texto que é o Filho do Homem. Diz o texto que a Bíblia fala sobre a ira do Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos livrar da ira vindoura. Deus, o nosso Pai, está vindo em ira. E se nós queremos fugir da ira do Cordeiro, se nós queremos fugir da ira do Pai, nós devemos nos esconder na sombra do Altíssimo. A porta para o céu ainda se encontra aberta. E Deus está chamando cada um de nós para pregarmos esse evangelho do perdão, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, porque haverá um dia em que as portas se fecharão. E não adianta você bater e dizer, abre a porta, maricão. E eu vou dizer, eu não abro não, porque eu nem tenho a chave, irmão. A hora que eu entrar no céu, não me chame pelo nome, eu estou de férias. Trabalhar é aqui, orar é aqui e amar é aqui. Reagir de maneira contrária à maneira como as pessoas têm perseguido a igreja é aqui. Encher-se do Espírito Santo é aqui. Responder com alegria é aqui. Pregar o evangelho da graça não é no céu. Pregar o evangelho da misericórdia não é no céu. Só tem uma oportunidade para a igreja fazer isso. É agora, irmãos. Deus chama a sua igreja apesar da perseguição, apesar dos maus tratos, apesar do ódio, apesar das reações desproporcionais, Deus chama seus filhos no mundo inteiro para pregar o evangelho da graça. É isso que constitui uma verdadeira igreja. Não adianta você dar um cinto para a pessoa se você não diz para ela ajustar o seu cinto mental.
Não adianta você dar uma túnica para a pessoa se você não diz que ela deve se vestir com a túnica do Cordeiro, porque só entra na boda celestial se tiver com a túnica que Jesus Cristo mandou. E as pessoas só vão saber dessa túnica se a igreja abrir a boca. Não é dando um cinto e uma túnica. Dê o cinto e a túnica terrena, mas fale do cinto e da túnica celestial, porque é isso que deve caracterizar. Paulo diz que ele, com alegria, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem um foco na sua vida. E o meu foco é falar da graça de Deus. O meu foco é falar de Jesus Cristo. Você tem esse foco na sua vida, na sua história? Não é para ser uma pessoa alegre, uma pessoa descontraída. É para falar do Evangelho da Graça, porque Jesus diz, vão odiar vocês. Porque se me odiaram, vocês não são maiores do que eu. Pode odiar o tanto que quiser. Eu não tenho preocupação com o tamanho da perseguição. Desde que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de mim. Desde que Ele tenha misericórdia e me encha com o Espírito Santo de Deus. Desde que o próprio Jesus Cristo me acompanhe em cada passo. E aí sim, com alegria, não uma alegria desobjetiva, não uma alegria sem foco na vida. Deus tem uma carreira, um método. Não é só para trazer a igreja feliz. É para trazer uma igreja que prega. E diz Apocalipse que muitos ainda morrerão por fidelidade a meu nome. Então Deus está chamando você para se entregar ao Evangelho da Graça e, uma vez feito isso, para ser um pregador do Evangelho da Graça. Quem é o pregador do Evangelho da Graça nessa igreja? Eu espero que você não responda exclusivamente o pastor João Geraldo, porque eu sou e não redo o pé, mas eu não sou sozinho. Não é porque eu quero, é porque Deus mesmo está convocando um exército que vai devolver com amor e oração. Com enchimento do Espírito Santo e com alegria. E com foco. As pessoas batendo e você pregando. As pessoas odiando e você amando. As pessoas ferindo e você perdoando. Esse é o Evangelho da graça do nosso Deus. Eu termino dizendo assim. Em tudo, eu queria chamar o pessoal do Ministério de Música para vir aqui à frente. Nós vamos cantar a última música. Eu queria que nós cantássemos você assentado mesmo. Depois eu chamo para a gente ficar de pé. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Então, uma igreja que é chamada a se manifestar e a permanecer de pé, é literalmente uma igreja que ama, uma igreja que ora. Irmãos, quando é que nós temos o nosso momento de oração juntos antes do culto? Uma vez no mês. Para orarmos juntos, uma vez no mês. 18 horas, todo mundo de joelho. Não é porque eu quero, não. Fazer bonito na igreja, para dizer para os outros, não, nossa igreja ora. É porque Deus disse que nós deveríamos amar e orar. Sem o amor e sem oração, nós não ficamos de pé. Mas como é que a gente consegue isso? Para clamar pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, enche essa igreja. Faz essa igreja cheia de homens e mulheres cheios do Senhor. Faz dessa igreja presbíteros cheios do Senhor. Faz dessa igreja diáconos cheios do Senhor. Faz dessa igreja seminaristas cheios do Senhor. Seminaristas daqueles que ainda vierem. Ô, glória, né? Estou colocando aí na presença de Deus. Deus vai chamar, não tenha medo não, irmãos. Isso. Pastores cheios do Senhor, coisa maravilhosa. Isso. Deus não quer uma igreja de algumas pessoas exclusivamente cheias do Senhor. Deus quer uma igreja de todas as pessoas buscam o enchimento do Senhor. Desde a liderança, todo mundo, irmão, até o menorzinho, porque o Evangelho tem a ver também com as crianças. O Espírito Santo de Deus habita onde Ele quiser, irmãos. Então, onde Ele habitar, que as marcas do Espírito dele sejam encontradas em nós. Alegria, amor, oração e pregação. Alegria, amor, oração e pregação. Alegria, amor, oração e pregação. É assim que a gente responde diante da perseguição. E aí, galera? Dei um tempinho aí. Todo mundo pronto? Quase. A gente espera. Eu espero, sinceramente, que mais do que falarmos da igreja perseguida, nós não estamos falando dos outros. Falarmos da igreja perseguida, nós estamos falando de nós.
Está falando de você, irmão. Pode vir a perseguição. Se o Espírito Santo estiver aqui, nós vamos devolver a perseguição na cara. Amando, orando, alegres e pregando. É assim que a gente devolve na cara. Nós vamos pagar. Amando, orando, alegres, pregando. Isso é a igreja que reage diante da perseguição. Com amor, com oração, com alegria e com pregação. Vamos ouvir sentados? Depois, é um texto. O que foi? Já vão querer tirar aqui? O que aconteceu? Tá tudo certo? Não? Essa música é o bordão da nossa igreja, é o single. Eita nós, hein? Pensa numa música. Não tenha medo, irmãos, de ser filho de Deus. Tenha medo de ser filho sozinho, vazio. Se você for cheio, meu amigo, som. Ei. Qualquer que seja o ambiente, nós andamos. Isso. Você vai conseguir colocar, vai ali naquele menor pelo menos? Não, beleza, é por causa da água, né? Vamos ver se você vai ser crente aí. A pressão. Já tem até um médico para ajudar a Sofia ali já, né? Quem quiser, já que enquanto eles estão treinando, você pode pegar no seu celular, estamos de pé. Pega aí, letra, porque a gente está com dificuldade aqui de colocar, tá bom? Mas nós vamos cantar essa música, você pode pegar no seu celular, estamos de pé. Pega lá, pede lá no vagalume, pede para ele iluminar você, a letra da música. E aí a gente vai conseguir cantar, mesmo com uma dificuldade técnica do projeção, tá bom? Assentados, vamos só ouvir, vamos lá. Ela inteira, tá bom? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Vamos nos levantar? Vamos cantar do início? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, Mas não abandonados. abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição. A perseguição
somos a igreja, temos tua fé, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amor, oração, dependência do Espírito de Deus, alegria e pregação. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela maneira como o Senhor tão generosamente nos acolheu através de Cristo Jesus e tornou-nos o corpo dele neste mundo. Que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, nos desague, Senhor, poderosamente, ó Deus, nesse mundo árido, estéril, e que possamos ser esse instrumento da esperança do Senhor em circunstâncias contrárias ou favoráveis, Senhor. Levanta esta igreja como instrumento poderoso do Senhor, como tem sido até esse momento. Renova a disposição do Teu povo para servi-lo com toda a integridade. Que a igreja do Senhor, ó Deus, onde estiver, possa manifestar o bom perfume de Cristo. Deus bendito, muito obrigado pelo Teu povo, por tudo quanto o Senhor preparou nesta noite, ó Deus, para saborearmos na condução do Teu Espírito Santo. Bendito seja o Senhor sobre nós. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.